Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje é a primeira semana de aquecimento para o evento 2023 Fluente. É um evento 100% online e gratuito que eu vou fazer no final de janeiro, na verdade no começo de fevereiro, dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Nesse evento eu vou dizer para você como você pode ficar fluente em inglês em apenas um ano. O link para você se inscrever no evento tá na minha bio. E aí eu tô fazendo essa semana de aquecimento para o evento. Serão lives de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Nessa live aqui, você tá vendo o título da live, é Hábitos para Aprender Inglês em apenas um ano. É disso que a gente vai falar aqui nessa live. Então, vai chegando aí já dando like na live, apertando o botão do coraçãozinho aqui para você ajudar a divulgar essa live para mais pessoas. Você também pode apertar no botãozinho de compartilhar e mandar essa live para os seus amigos, beleza? Deixa eu ver quem já está aqui hoje. Tem o pessoal que está assistindo todas as minhas lives. Tô vendo a minha aluna Mainara já está aqui. Fala, Mai. A Bismarck, é isso? Bismarck Albuquerque, o Adriano, a Alessandra, o Abelardo, a Sandra Maria, o Christian Assunção, a Rosana, a Yara, a Monique, Penha Arnaud, é isso? O Alisson, a Adriana, a Regina, Selma Arlete, a Ana Rocha e a Rose Cara. Ó, tem uma galera nova aqui que não tinha aparecido ainda nas outras lives. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Vamos falar sobre esses hábitos que vão ajudar você a ficar fluente em inglês, certo? Os hábitos para você aprender esse idioma em apenas um ano, certo? É isso que eu vou te ensinar no evento 2023 Fluente, e eu já vou deixar para você aqui os hábitos, vou te contar quais são os hábitos que você precisa ter para conseguir conquistar isso, certo? Então vamos lá, o primeiro hábito para você aprender inglês em apenas um ano é você ter bem claro os seus objetivos com o inglês, né? Você precisa anotar no seu caderno quais são os objetivos. O que você faria hoje se você fosse fluente em inglês? Você precisa ter isso bem claro e lembrar desses motivos toda vez que você for sentar para estudar inglês, beleza? Então você vai precisar pegar o seu caderno e escrever aí 3 coisas. Pense em 3 coisas. Às vezes você não tem 3 motivos. Às vezes você tem um só. Eu quero viajar. Quero ir embora do Brasil. Às vezes é um objetivo que você tem só. Mas eu quero que você faça esse esforço de escrever 3. Pense em 3 coisas, 3 motivos pelos quais você quer aprender inglês e escreva no seu caderno. Você pode pensar assim, ó, se eu fosse fluente em inglês hoje, o que eu faria? Aí fica mais fácil das ideias virem na sua cabeça, né? Aí você escreve lá e toda vez que você for estudar inglês, você vai ler esses objetivos antes de você começar, beleza? Então esse é o primeiro hábito das pessoas que vão ficar fluentes agora em 2023. Tô vendo aqui, o Sebastião mandou um bom dia. Bom dia, Sebastião. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Elaine, é isso? Cadê? A Eliane mandou um good morning, Eliane. Então vamos lá. Agora o segundo hábito. O segundo dessa lista dos melhores hábitos para você aprender inglês em apenas um ano. Você vai colocar uma data para atingir esse objetivo. Nós estamos falando aqui que é para você aprender inglês em um ano. Então você precisa ter essa data anotada, né? A gente está hoje dia 9 de janeiro, mas você pode colocar assim para manter os seus planos em 2023, você pode anotar no seu caderno a data. Escreve aí, pega o seu caderno e escreve. Estarei fluente em inglês até 31 de janeiro de 2023. Ou melhor, 31 de dezembro, né, no final do ano. 31 de dezembro de 2023. Anota isso aí no seu caderno. É importante você ter a data por escrito, para que essa ideia não se perca, né, para que ela não se desfaça com o tempo. Porque vão passar os dias, as semanas, os meses, e aí pode ser que você deixe essa vontade esfriar, né? Você colocando a data, você colocando os objetivos, né? As 3 coisas que você faria com o inglês se você fosse fluente em inglês hoje. E você anotando a data que você vai se tornar fluente, fica muito mais fácil de você se manter motivado e se manter firme no projeto, né? Você já deve ter percebido, principalmente na sua época de escola, que a gente costuma fazer as coisas só em cima da hora, né? Só quando a gente tem uma data, quando tem uma coisa ali apertando no seu calo, né? Então você tendo essa data por escrito, ali no seu caderno, na primeira página, no lugar de fácil acesso, e todo dia você lembrando, você se mantém mais firme com esse compromisso, né? Você lembrou, ó, 31 de dezembro, né? Foi a data que eu coloquei, então os dias estão passando. Eu não posso deixar os dias passar e não tomar uma atitude, não começar a estudar. Então coloque isso no seu caderno, já são 3 atividades, né? Primeira, você vai escrever 3 coisas que você faria com o inglês, se você fosse fluente hoje. E segundo, você vai escrever, estarei fluente
em 31/12/2023, certo? Escreve isso aí no seu caderno e aí vai ficar muito mais fácil você se manter motivado e também sempre fazendo o que precisa ser feito, né? Porque não adianta só a motivação. Você precisa lembrar que você precisa estudar, precisa colocar a bunda na cadeira, abrir o caderno e fazer o que tem que ser feito. Tendo a data, isso fica muito mais fácil, certo? Então, mais um hábito que vai te ajudar a aprender inglês em apenas um ano. Você precisa estudar 15 minutos e aqui eu sugiro 4 vezes ao dia. Então vamos lá, você não precisa de muito tempo estudando inglês, né, muito tempo diário, para você começar a ver os resultados. 15 minutos é um tempo realista, que todo mundo tem, todo mundo consegue estudar 15 minutos por dia, não vai existir nenhum ser humano que vai dizer eu não tenho 15 minutos para estudar. Todo mundo tem, absolutamente todo mundo tem, né? Então 15 minutos por dia é um tempo razoável, um tempo realista. E por que eu recomendo que você faça isso 4 vezes por dia? 4 vezes na semana, melhor dizendo. Porque você, primeiramente, não vai conseguir manter todos os dias. Achar que você vai sair do ponto zero e estudar, inclusive sábados e domingos, não é realista, né? Você provavelmente não vai conseguir fazer isso, você nem mesmo terá vontade de estudar no final de semana. Então a gente já vai excluir o sábado e o domingo da jogada. Você sabe que você vai estudar apenas de segunda a sexta. Só que aqui eu falei 4 vezes na semana, né? Nós temos 5 dias durante a semana, né? Os 5 dias úteis, e eu tô falando aqui só 4. Por quê? Porque é importante que você dê uma pausa no meio. Eu recomendo que você estude segundas, terças, quintas e sextas. Porque quando você dá essa pausa no meio da semana, você tem esse relaxamento, né? Você tem essa pausa para descansar. Porque pode ser que você fazendo todos os dias seguidos, né? Vamos supor, você vai estudar de segunda a sexta. Você começa muito motivado no primeiro dia da semana. E com o tempo essa motivação vai se perdendo. Até mesmo por causa das suas tarefas do dia a dia. Pode ser que você esteja na correria e aí realmente não consiga dedicar tempo. Ou não consiga se dedicar psicologicamente aos estudos, né? Porque como eu falei, 15 minutos a gente tem. Mas se você está numa semana muito conturbada, muito cheio de coisa para fazer, você vai ter o tempo, mas pode ser que você não consiga se concentrar para estudar. Então você tendo essa pausa na quarta-feira, é como se você renovasse as energias, como se fosse um final de semana, né? Que aí você depois consegue retomar na quinta-feira motivado novamente. Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu não tinha aula às quartas-feiras, né? E por alguns semestres eu não tive aula nas quintas, porque eu tinha aulas práticas, né? Eu fiz música na faculdade, eu tinha as aulas práticas, e esse dia da semana, quarta-feira, era o dia reservado apenas para aulas práticas. Só que a minha eu fazia na quinta-feira de tarde, então eu tinha a quarta-feira todinha livre, né? Sem nenhuma atividade. E isso dava um novo fôlego para os estudos, né? Isso deixava mais fácil, parecia que quando eu voltava na quinta-feira, eu voltava muito mais motivado, né? Porque eu tinha tido um dia de descanso bem no meio da semana. Então esse dia é importante, eu recomendo que você estude segunda, terça, quinta e sexta, você vai pular a quarta-feira. Um outro motivo também para você fazer isso é justamente para você ter essa sensação que se alguma coisa der errado, você tem um outro dia para compensar, né? Então, se você vai estudar segundas, terças, quintas e sextas, mas você sabe, na sexta-feira eu tenho um compromisso, sexta-feira eu vou ter um happy hour com o pessoal do trabalho, então você já sabe que sexta-feira é um dia com grandes chances de talvez você não estudar. Nesse caso, sim, você poderia adiantar o estudo e estudar na quarta-feira, né? Então você faria de segunda a quinta nessa semana que não for possível estudar na sexta ou qualquer outro dia, né? Então você vai ter um dia de folga. Se você se propor a estudar de segunda a sexta, aí você não tem margem para erro, né? Vai ter que ser uma semana perfeita, com 5 dias perfeitos em que você tem que fazer tudo certinho para estudar da forma que você se comprometeu. Agora, se você já tirou um desses dias da semana da sua lista de dias de estudo, então você tem essa margem, você tem assim, vamos dizer, um dia para as coisas darem errado, né? Você sabe que quarta-feira é o dia que você não estuda, então se na segunda, na terça-feira não deu para estudar, você tem a quarta-feira. Se na quinta ou na sexta você já sabe que não vai dar, você tem a quarta-feira, certo? Então por isso que eu recomendo 15 minutos ao dia, 4 vezes por semana, preferencialmente segunda, terça, quinta e sexta. Vai ser muito mais fácil você manter a sua rotina assim. Com o tempo, você pode aumentar
a quantidade de minutos ou de horas que você estuda por dia. Mas começando 15 minutos é muito mais provável que você vai conseguir manter a rotina. Não adianta você se propor a estudar 1 hora, 30 minutos por dia, assim logo de começo, porque é uma mudança de hábito, né? Um novo hábito que você está colocando na sua vida. Então tem grandes chances de no começo você não conseguir manter muito tempo. Começa com 15 minutos, quando passar 2 semanas, se você passar 2 semanas sem errar, 2 semanas estudando 15 minutos por dia, 4 vezes na semana, aí sim você pode se propor a aumentar mais o tempo de estudo se você quiser. Se você não tem esse tempo, se você não quer aumentar, não é necessário. 15 minutos vai dar conta do recado, desde que sejam 15 minutos realmente estudados, né? E não perdendo tempo no celular ou com outras atividades. Certo? Um outro hábito que vai te ajudar, mais um hábito que vai te ajudar a ficar fluente em apenas 1 ano, é você estudar pela manhã. Já falei isso aqui, né, em algumas das outras lives que eu fiz nas 2 semanas passadas, mas eu não canso de repetir porque é extremamente importante. Você estudar de manhã é muito melhor, é muito mais fácil, por vários motivos. Primeiramente, de manhã você ainda não começou as suas atividades. Quando eu digo de manhã, eu digo antes do trabalho, antes de você fazer qualquer outra atividade, antes de ir para a escola, né, se você ainda está estudando. Então você ainda está com a cabeça leve, sem preocupação, com as suas energias prontinhas para concentrar em alguma atividade. Então que seja essa atividade o estudar inglês, né? Você vai reservar para essa ser a sua primeira atividade do dia. Então toda a sua energia vai estar concentrada nessa primeira atividade, que vai ser estudar inglês, né? Também tem a questão da sua disposição. Como eu falei aqui de energia, no começo do dia você consegue concentrar todas as suas energias para isso. No final do dia, o problema é que você não tem mais energia, né? Você já trabalhou, você já estudou, você já ficou com a sua família, já saiu com os amigos, você já fez todas as atividades do dia. No final do dia, a única coisa que você quer é descansar. Né? Estudar não é uma atividade que todo mundo faz com um sorriso no rosto, né? Tudo bem, às vezes é prazeroso, mas às vezes é um pouco custoso. Então você deixar uma atividade que não é das mais prazerosas para o final do dia, vamos por 10, 11 horas da noite, quando você já está próximo da hora de dormir, já está cansado com sono, as chances de você não estudar são muito grandes, né? Então a maioria dos meus alunos seguem esse meu conselho e estudam na parte da manhã. E eu percebo que desde que eu comecei a recomendar isso, eu vejo os relatos dos alunos, eles têm conseguido ser muito mais firmes, muito mais consistentes nos estudos. Inclusive tem um aluno que chama-se Rosivaldo. Eu lembro a primeira vez que eu falei isso para ele, ele falou: Rafa, de manhã eu não consigo, porque eu acordo, eu levanto cedo e a primeira coisa que eu vou fazer é correr, né? Eu corro todos os dias na rua, então essa é a minha primeira atividade do dia. Eu vou deixar para estudar na parte da tarde, que eu tenho um tempo livre, né? De manhã é o meu horário de corrida. Aí eu falei, beleza, sem problemas. Aí as semanas foram passando, e aí eu lembro numa aula a gente conversou, ele falou: Rafa, lembra que você tinha falado para estudar de manhã? Eu falei que não ia. Pois é, agora eu mudei e eu estou estudando a primeira coisa de manhã. Né? Eu falei, por que você fez essa mudança? Aí ele disse, porque correr é um hábito que eu já tenho, né? Ele já faz isso há muitos anos, então não é um hábito que ele tem dificuldade em começar, né? Em começar no dia. Então, para ele correr de manhã ou de tarde, ele vai ter a mesma vontade, porque já é um hábito, já é algo que ele tem vontade de fazer. Estudar inglês era uma coisa nova na rotina dele. Então, para fazer isso, ele sim precisava estar com todas as energias, com toda a força de vontade possível. Então, ele começou a fazer de manhã, né? Ele acordava 5 horas da manhã para correr, agora ele acorda 5 horas da manhã para estudar inglês, né? É o horário que ele já estava acostumado a fazer uma atividade, que ele já estava acostumado a estar bem descansado, com energia, predisposto, e agora ele usa toda essa energia, determinação para estudar inglês, né? Porque para correr ele já não precisa disso. Qualquer horário que você falar para ele, vamos correr, ele está com vontade, está com energia, está com disposição, né? Então ele reservou amanhã para estudar e está sendo muito bem sucedido nos estudos, né? É um dos alunos mais rigorosos que eu tenho com os estudos, certo? Então essa é a minha dica. Deixa para estudar de manhã, as chances de você conseguir manter a frequência, a rotina dos estudos é muito maior do que se você deixar para tarde ou para a noite, né? O outro motivo também, se você tentar estudar de manhã e rolar um imprevisto, você não conseguir, você ainda tem a parte da tarde e a parte da noite para estudar, né? Então eu estudo todo dia às 8 horas da manhã, mas hoje não deu, hoje eu tive uma consulta no médico. Beleza, você ainda tem o restante do dia todinho, você tem a parte da tarde todinha e a noite todinha para estudar, se for o caso, né? Agora, se você
deixa para estudar sempre de noite, e aí você tiver um imprevisto, você não tem outra opção, né? Você não vai acordar de madrugada para estudar, você não vai. E aí se você disser que vai estudar no outro dia de manhã, aí já é um outro dia. Você perdeu o estudo de hoje, você está fazendo o estudo de amanhã, né? Quando você for estudar amanhã de manhã. Então você deixando para a parte da manhã, novamente, você tem margem para erros. Da mesma forma que eu falei dos dias da semana. Se você estuda 4 dias da semana, você tem margem para erros. Se um dia você não conseguir estudar, você ainda tem um outro dia da semana livre para conseguir estudar. A mesma coisa com os horários. Se você deixa para de manhã e não deu, você ainda tem a tarde para estudar. Se não der de tarde, ainda tem a noite, né? Agora, se você deixa só para estudar de noite, você tirou toda a sua margem de erro, né? E imprevistos vão acontecer. Vai ter dia que você não vai conseguir estudar no horário que você planejou, né? Por diversos motivos, às vezes até por falta de vontade. E aí, se você tiver essa margem, você tem outros horários, outras opções para conseguir estudar. Certo? E aí, lembrando, você precisa colocar um despertador no seu celular. Não basta você se dispor a estudar de manhã, você precisa lembrar. Às vezes você não vai lembrar, né? Ainda mais no começo desse hábito que você vai acordar e não está acostumado a fazer isso de manhã, estudar de manhã, então você precisa colocar o despertador para lembrar. Escreve lá no despertador, coloca a hora que você vai estudar, e aí quando despertar no seu celular, você vai lá na telinha e vai estar escrito lá, estudar inglês, hora do inglês, hora de aprender inglês, coloca algum título assim no seu despertador, certo? E não precisa estudar de manhã, não precisa ser a primeira coisa do dia necessariamente, tá? De manhã eu digo até o meio-dia. Se você conseguir a primeira coisa do dia, melhor ainda. Mas se não for possível, tenta manter isso até o meio-dia, né? Por isso que eu tô falando para você colocar um despertador. Vai ser diferente do seu despertador habitual para acordar. Vai ser um segundo despertador, um segundo alarme, certo? Então, mais um hábito aqui, mais um hábito que vocês precisam implementar para você conseguir aprender inglês em apenas um ano. É você ter uma meta clara a cada dia de estudo. Todo dia você precisa saber o que você vai fazer, né? Eu já disse que você nunca pode sentar para estudar pelo hábito, sem saber o que você vai fazer naquele dia, sem saber qual é o seu objetivo diário, né? Se você todo dia senta na cadeira pensando, eu vou estudar inglês porque hoje é mais um dia para aquele meu objetivo que eu tenho, né? Daqui a um ano eu quero aprender inglês para fazer tal coisa. Não funciona assim, o seu cérebro não consegue se comprometer com uma atividade de longo prazo dessa forma, né? Então você precisa ter objetivos diários que são alcançados ali todo dia, para o seu cérebro entender que foi uma missão cumprida, né? E essas pequenas missões, objetivos vão te levar ao objetivo final, que é ficar fluente em inglês, certo? Então você pode escrever no seu caderno que o seu objetivo diário é aprender 10 palavras e frases por dia, né? Ou 10, ou 15, ou 20, você vai decidir o número. Eu acredito que 10 é o bom número, porque não basta só você ver, aprender as frases ou as palavras, você precisa praticar também, né? Não é só ver, beleza, aprendi, anotei no caderno e acabou. Não, você precisa repetir pelo menos 3 vezes cada palavra, cada frase, para fixar a pronúncia, para falar aquilo conseguir falar com propriedade a frase, não adianta falar gaguejando, né? Isso não é aprender a frase, isso ainda é uma frase insegura, né? Então você precisa repetir algumas vezes. Por isso que 10 eu acho que é um número perfeito. Você vai ter tempo de sobra aí no seu estudo diário para aprender as frases ou as palavras e praticar cada uma delas, certo? Precisa aprender e praticar. O que você não pratica, você não aprendeu, certo? E aí você vai escrever também uma lista de 10 temas, porque você não vai sair aprendendo palavras e frases aleatórias. Eu já falei em outra live na semana passada que você precisa ter um tema. Então hoje eu vou aprender, vamos supor, frases relacionadas a falar da minha rotina, a me comunicar num hotel, a me comunicar numa viagem, num restaurante. Então você precisa ter um tema específico e aí sim você vai aprender as palavras ou as frases, né, as 10 frases relacionadas àquele tema. Então hoje eu vou aprender a descrever, a falar sobre comida, falar sobre as comidas que eu como. Então você já tem o tema. Agora quais são as palavras e as frases, 10 palavras e 10 frases que vão me ajudar com isso, que vão me ajudar a falar sobre o que eu como todos os dias. Aí você já sabe o que você precisa fazer, o que você precisa aprender, da onde você vai começar, certo? Então escreva aí no seu caderno também 10 temas. Esses são os primeiros 10 temas que você vai estudar. Você pode escrever aí
falando sobre a sua comida, sobre a sua rotina, descrevendo seus amigos, falando sobre a sua personalidade. Você vai pensar aí 10 temas, escreve no caderno e é esses temas que você vai estudar diariamente. E aí o terceiro ponto é você lembrar de revisar, né? Você lembra, eu já falei isso aqui diversas vezes, são 3 passos, é aprender, anotar, revisar. Aprender, anotar, revisar. Aprender, anotar, revisar. Se você não fizer esse tripé, esses 3 passos, você não vai aprender, você não vai memorizar, certo? Tô vendo a Andresa aqui, mandou, deixa eu ver qual foi a mensagem dela, mandou Good morning, teacher. Hey, how are you, Andressa? Seja bem-vinda, chegou aqui mais ou menos na metade da live. Tô vendo os likes entrando aqui, o pessoal tá quietinho hoje, sem muitos comentários, todo mundo só prestando atenção. Deixa eu ver quem mais está aqui na live. Hoje não voltou o pessoal que está sempre aqui, ó. Viviane ainda não chegou. Tem uma galera que está sempre aqui nas lives que não veio hoje, né? O Luiz também. Acho que hoje o pessoal já está voltando a trabalhar, então essa live da manhã ficou um pouco mais difícil para o pessoal, né? Beleza, vamos lá, vamos seguir mais um dos hábitos que você vai precisar para aprender inglês em apenas um ano. É você ter o maior contato com o inglês possível durante o seu dia, né? Não adianta você só estudar os 15 minutinhos, como eu falei, e achar que aquilo vai ser o suficiente. No decorrer do seu dia, você precisa ter contato com o inglês, né? Então, ter contato é diferente de estudar. Você precisa ter contato com o idioma, ver ele em lugares diferentes, de formas diferentes, no decorrer do seu dia. Então, para você não ficar na dúvida de como você vai fazer isso, eu vou contar para você de forma prática. São 3 coisas que, se você fizer, você já vai resolver esse problema de precisar estar em contato com o inglês diariamente. Apenas 3 coisas. A primeira delas é colocar o seu celular em inglês. Já falei isso aqui diversas vezes, só você entrar na configuração do celular, mudar o idioma, colocar ele em inglês. E aí, todo o texto do seu celular, tudo que aparecer por escrito, vai aparecer em inglês. Aí você vai falar, Rafa, como teve esse comentário, né, no outro dia que eu falei, Rafa, eu não posso fazer isso porque eu não sei falar inglês ainda, se eu colocar o meu celular em inglês, eu não vou conseguir mexer nele. Meu amiguinho, acredite, você vai. Porque você já conhece o seu celular, você já sabe onde ficam os botões, você normalmente faz as coisas pela imagem, né? Então, por exemplo, quando você quer abrir a agenda do seu celular, dificilmente a gente lê lá agenda ou contatos. Não, a gente vai pelo ícone, pelo desenho, né? Geralmente é um desenho de uma agenda com um bonequinho ali, um avatar. Então você vai já pelos desenhos, você não vai tanto pelo texto, né? Você colocar o seu celular em inglês dificilmente vai te atrapalhar nessas questões. Até mesmo você precisa lembrar que o inglês tem muita similaridade com o português, então várias palavras vão ser iguais, né? Por exemplo, contatos é contacts, mensagens é messages, deletar, se você for deletar um contato, uma mensagem é delete. As palavras são iguais, né? Não tem como você se perder e agora mudei o idioma, não sei mais usar meu celular. Isso é absurdo, é óbvio que você vai conseguir, porque não tem grande dificuldade nisso, né? A maioria das palavras é parecido com o português e você vai conseguir reconhecer. E como eu te disse aqui, você dificilmente vai pelo texto. Normalmente a gente vai pelas imagens, né? E aí você vai conseguir usar eles sem problemas. Então essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda é você se comprometer a ouvir uma música por dia vendo a letra em inglês. Você vai escolher uma música que você gosta, não importa muito, tem que ser uma música mais devagar, uma música mais rápida. Como você vai fazer isso todo dia, vai ter dia para tudo. Vai ter um dia que você vai poder ouvir uma música mais rápida, um dia que você vai poder ouvir uma música mais devagar, uma música com mais instrumentos, outra que é só a voz. Vai ter dia para tudo, certo? Então você não precisa se preocupar muito. Eu preciso selecionar a música certa, a melhor música, a música mais fácil. Não, desencana. Escolha uma música que você goste, né? Como eu disse, se você vai estudar por um ano, você vai ter 365 dias para fazer isso. Vai ser música de sobra, não vai dar para você ficar escolhendo. Pega qualquer uma, certo? O único pré-requisito é que seja uma música do seu agrado. Aí você vai colocar o nome da música lá no YouTube e do lado você vai escrever a palavra lyrics. Lyrics é letra em inglês, né? Letra de música. Então você vai achar o vídeo em que vai estar tocando a música e a letra vai estar aparecendo na tela. Você vai simplesmente acompanhar, se possível, tentar cantar junto. Mesmo que você não entenda nada da música, não entende a letra, não entende o que ele está cantando, você ainda não sabe falar inglês, então você vai pronunciar tudo errado, não tem problema. Tenta cantar junto, porque isso é um bom exercício para sua audição, para sua pronúncia, e você está cumprindo esse objetivo de ter contrato com o inglês
todos os dias durante o seu dia, certo? Então, colocar o celular em inglês é a primeira etapa, porque você usa inglês usa o celular o dia inteiro, né? Então, você vai ver o inglês o dia inteiro através do seu celular. O segundo passo é você ouvir uma música por dia, junto com a letra. E o terceiro passo é você assistir uma única cena de um filme ou de uma série. Uma só, não precisa mais do que isso, certo? E também não precisa escolher. Ah, Rafa, precisa ser uma comédia, um filme de ação, precisa ser uma cena lenta, uma cena rápida. Não, não tem pré-requisito nenhum, precisa ser só uma coisa que te agrade novamente, né? Então, como você vai fazer isso? Acredito que a maioria de vocês deve ter TV a cabo em casa, né? Hoje em dia praticamente todo mundo tem. Você vai ligar a sua televisão, colocar num canal que passa filmes e aí você vai trocar o áudio ali. Nas configurações você vai colocar o áudio em inglês, né? Pode ser com a legenda em português ou sem legenda, tanto faz, né? Contanto que você preste atenção no áudio. Você vai colocar uma cena só. É uma coisa ali, dependendo da cena, vai ser 1 minuto. Ou pode ser 20 segundos, né? É muito relativo, depende do filme que você pegou, da cena que está passando. E aí você vai assistir só essa cena apenas. Você não precisa anotar nada, você não precisa entender o que eles estão falando. Se você está começando do zero, provavelmente você não vai entender nada, mas tudo bem, o objetivo é esse mesmo. É só para você se familiarizar com o idioma, né? A questão da audição e colocar esse hábito na sua vida, de estar vendo inglês o tempo inteiro. Então no começo é uma atividade que pode não fazer muito sentido para você, né? Pô, é tão rapidinho, às vezes 20 segundos e pronto, acabou, é só isso mesmo, né? Ou então eu não entendi nada, é isso mesmo? Era isso que vai fazer? Eu cumpri o objetivo? Sim, é isso. Você vai ver que no primeiro dia, obviamente você não vai ter resultado nenhum, você não vai entender nada, você vai achar que aquilo não faz sentido, mas pensa você fazendo isso todo dia, depois de 2 semanas, depois de 2 meses, né? Imagina como vai ser o seu progresso. Então, para você conseguir fazer uma coisa bem, você precisa começar pequeno ali, começar sem resultado, certo? Então é isso, são esses 3 hábitos, essas 3 coisas que você vai colocar na sua rotina e aí você vai conseguir ter contato com o inglês o dia inteiro. Colocar o seu celular em inglês, ouvir uma música por dia com a letra, né? E assistir uma cena, não importa o tempo, pode ser uma cena de 20 segundos ou de 2 minutos, né? Uma cena só em inglês. Lembrando na música e na cena você não precisa anotar nada, não precisa entender nada, é só pelo hábito de estar convivendo com o inglês durante o dia inteiro, né? Porque senão você vai só estudar de manhã, se você fizer da forma que eu sugeri, você vai estudar inglês de manhã e depois você vai passar a tarde e a noite sem nem lembrar que o inglês existe, né? E a ideia é que você tenha contato o dia inteiro. Se você colocar essas 3 atividades no dia a dia, né? Uma delas nem é atividade, é só colocar o celular em inglês, você já resolve esse problema e vai ter contato com o idioma o dia inteiro. Deixa eu ver aqui nos comentários. Batou dos Santos, imagino que você não é brasileira pelo seu nome, falou: meu sonho é falar inglês. É isso que a gente isso que a gente vai realizar esse ano, por isso que a gente está começando hoje a primeira semana de aquecimento para o evento 2023 Fluente, certo? Vão ser 3 aulas que eu vou fazer no dia 6, 8 e 10 de fevereiro. A inscrição para você participar do evento está na minha bio, o evento é gratuito, então você não vai pagar nada para participar, para assistir essas 3 aulas, beleza? Acabando a live aqui, só você apertar no link da bio. A Eliane falou: estou fazendo isso através do acesso pelo YouTube na TV, tenho cantado, né? Você escreveu aqui, acho que digitou errado. Tenho cantado. É isso aí, você pode fazer pelo YouTube também a questão dos vídeos, né? Eu falei para você fazer na TV a cabo, para quem for assistir a cena, mas dá para você fazer pelo YouTube também. Coloca um vídeo qualquer no YouTube, desde que seja um vídeo em inglês, e assiste só uns segundinhos dele, tá? Não precisa ser o vídeo inteiro, pode ser 30 segundos, 1 minuto, isso já é o suficiente, né? E aqui na hora da música é bem mais fácil, porque você consegue colocar o YouTube na televisão, qualquer lugar você consegue tirar música, no computador, no celular, essa é bem mais fácil de fazer e é super prazeroso. A Andresa falou thanks, não sei exatamente pelo que, mas enfim. A Giovana falou: eu estou fazendo Duolingo. É uma forma de você colocar mais inglês no seu dia a dia, né? Assim, eu acho o Duolingo é um aplicativo bem genérico, tá? Não acho que você vai aprender inglês através do Duolingo. Eu acho que tem formas mais proveitosas de você usar o seu tempo para aprender inglês, né? Ouvindo música, assistindo as cenas, como eu falei, é muito mais proveitoso. Até mesmo porque, cuidado, o Duolingo ele acaba meio que viciando e você faz ele meio que porque ele vira um joguinho e não mais porque você está aprendendo, certo?
Então, como eu falei, você não vai conseguir aprender inglês com ele, algumas coisinhas, você vai aprender algumas palavras, e às vezes o aluno acaba ficando viciado no aspecto de jogo dele, né? Fica fazendo ali para ter a pontuação, para ganhar os pontos, mas você está pouco aprendendo com aquilo, você está fazendo mais por diversão. Aí perdeu o objetivo, né? O propósito se perdeu e você não tem mais benefício nenhum em fazer aquilo. Certo? Mais um hábito que você precisa ter aqui. Esse aqui, pouquíssimas pessoas têm esse hábito, pouquíssimas pessoas seguem esse conselho e vai ser um grande diferencial para você se você implementar esse hábito. Vai te ajudar muito a ficar fluente em inglês em apenas um ano. É você registrar o seu progresso. Né? Você precisa gravar um áudio ou um vídeo com alguma certa frequência para você ver a sua evolução. Porque tudo aquilo que você não registra, você não controla. Né? O que acontece muito é os alunos acharem que não estão evoluindo. Às vezes isso é verdade, às vezes ele não está tendo progresso, mas às vezes isso não é verdade. Às vezes o aluno está progredindo, mas ele não está percebendo. Por quê? Ele não está registrando o processo. Né? Então como que ele vai ter essa noção de que ele evoluiu se ele não lembra como ele estava uma semana atrás, 2 semanas atrás? Né? Então você precisa registrar. Como você vai fazer isso? Pega o seu celular, hoje, no dia de hoje, e se grave falando inglês. O pouco que você souber. Eu sei falar My name is Rafael. Então pega o celular e grava você falando isso. Né? Eu sei falar algumas frasinhas. Pega o celular e grava. Eu já tenho inglês intermediário. Então beleza. Grava você falando algumas coisas. E aí, daqui a uma semana, você pode fazer toda sexta-feira. Né? Hoje é segunda-feira, você vai gravar o primeiro vídeo. Toda sexta-feira, depois que você tiver estudado os 4 dias da semana, você vai fazer um novo vídeo. Né? Você vai se gravar falando inglês, falando, essa semana eu aprendi isso. Você pode pegar o caderno e ler, não precisa nem ser o que está memorizado. Você vai pegar o caderno aqui, segurar o seu celular aqui, não precisa nem olhar para a tela do celular, pode ficar olhando para o seu caderno mesmo, e você vai ler, essa semana eu aprendi isso, isso, isso e isso. Olha como minha pronúncia está, olha aqui, essa frase eu já memorizei, essa aqui ainda não, você vai anotar. Na semana seguinte, na sexta-feira seguinte, você vai assistir esse vídeo, e depois você vai gravar um novo vídeo. Esse vídeo você não vai mostrar para ninguém, vai ficar guardado, escondido aí no seu celular. E o importante é que você não apague, tá? Que você guarde esses vídeos para que você possa sempre ver a sua evolução. Né? Então você vai toda sexta-feira, antes de gravar um novo vídeo, assistir o vídeo que você gravou na sexta-feira passada. E aí você vai ter essa percepção. Nossa, eu gravei o vídeo aqui, sexta-feira passada, eu disse que essa frase aqui eu não tinha memorizado ainda. Agora eu já memorizei. Agora já está tranquilo. Eu vi aqui, eu tava meio com vergonha quando eu gravei esse vídeo. Apesar de estar gravando só pra mim, ninguém vai ver, né? Às vezes a gente vai ficar com vergonha. Eu tava meio com vergonha e aí a pronúncia dessa frase saiu ruim. Essa frase aqui eu gaguejei. Hoje eu já consigo ler ela tranquilo. Hoje eu já consigo pronunciar essa frase com a pronúncia melhor. E aí você vai ver essas pequenas evoluções e, ao passar de um ano, essas pequenas evoluções vão te levar à fluência no inglês. Então é importante que você tenha esse registro. Isso vai te motivar, inclusive. Toda vez que você pensar, acho que não estou progredindo, você vai assistir o vídeo da semana passada e vai ver, não, eu progredi, eu consigo ver, é visível a minha melhora em apenas 7 dias. Certo? Então, importantíssimo você ter isso registrado. A Giovana falou, você tem razão, só melhorou o vocabulário. Né? Ela falando aqui do Duolingo. Exatamente. Assim, o vocabulário é talvez a única coisa que realmente você vai conseguir mudar, vai conseguir melhorar, porque ele é um aplicativo mais focado ali no vocabulário. Né? Ele ainda tem alguma coisa de pronúncia, tal, de audição, mas não é o foco dele. Né? Então você vai conseguir aumentar o vocabulário, mas às vezes não é nenhum vocabulário interessante. Né? Como eu disse, você precisa estudar baseado em temas. Se você está aprendendo um vocabulário ali que não tem a ver com o tema que você se comprometeu a estudar, pouco ele vai te ajudar. Então você precisa, além de ter o tema, aprender coisas relacionadas a ele, né? Não palavras aleatórias. No Duolingo é isso que você vai ter. Às vezes até tem um tema ali, né? Mas às vezes você vai aprender palavras, frases aleatórias, que pouco tem a ver com o seu tema. Deixa eu ver se teve um outro comentário aqui. A Gi disse que gostou das dicas. E aí, deixa eu ver o que mais eu tenho anotado aqui sobre essa questão de registrar. Não, basicamente é isso. Então, você lembrar de fazer um vídeo, faz um agora, né? Rafa, mas eu não sei falar nada em inglês. Todo mundo sabe, nem que seja My name is, e aí dizer o seu nome, tenho certeza que isso você sabe falar. Mas eu vou gravar um vídeo só com isso? Sim, porque você vai ver que, mesmo sabendo só essa frase, talvez nem essa você consiga pronunciar corretamente, consiga falar com segurança, e é importante que você tenha isso registrado, né? Nem que seja, porque nas primeiras semanas
talvez você vai aprender um pouco menos. Talvez sua progressão vai ser mais lenta no começo e mais rápida depois de semanas ou meses, né? E aí quando você for assistir na sexta-feira que vem, ou nessa sexta-feira o vídeo, que você vai gravar hoje, você vai ver, ó, quando eu comecei, nem o What's Your Name eu conseguia falar direito. Agora, depois de uma semana estudando e seguindo todos os conselhos que o Rafa me deu, agora eu consigo já falar não só essa frase, mas todas essas outras. Então, mesmo que o seu inglês seja nada, seja quase zero, grave o que você sabe. E se o seu inglês é absolutamente zero, nem o What's Your Name você sabia falar, você nem, Rafa, o What's Your Name, o que é isso? Nem isso eu sabia, né? Então você vai pegar o celular e vai gravar e vai falar: hoje é o meu dia 1 aprendendo inglês. Eu não sei nada, vamos ver como eu estarei ao final dessa semana. Certo? Então é importante você fazer esse primeiro vídeo até para você ter essa sensação de pontapé inicial, né? Sabe aquela sensação que você tem no dia 1º de janeiro, né? De que estou começando um ano novo, planos novos, uma vida nova. Na verdade, isso é só um efeito psicológico, porque o dia 1º de janeiro é um dia igualzinho a todos os outros 365 dias do ano, né? Ele não tem absolutamente nada de diferente, né? O sol vai nascer e vai se pôr no final do dia igualzinho todos os outros dias. Mas a gente tem um efeito psicológico, né? Então, marcos, datas, são importantes para o ser humano, né? Esse processo de estou começando algo novo, né? Tenho datas específicas para fazer tal coisa, então isso é importante para os seres humanos. Então registre, pega o seu celular e grave você falando, nem que seja isso: eu não sei nada, mas hoje é o dia 1 e vamos ver o que eu já vou saber daqui a 7 dias. Né? Então faça isso, grave esse vídeo e você não vai se arrepender. Toda sexta-feira gravando, assista o vídeo anterior e grave o vídeo novo. Você vai começar a ver a sua progressão e você vai ver que é uma sensação muito gostosa, né? E você vê o quanto você progrediu, o quanto você aprendeu. Esses vídeos você não precisa mandar para ninguém, é só você com você mesmo ali, como se fosse um diário que você está anotando, certo? E aí, o último hábito que você precisa implementar para ficar fluente em 2023, na verdade não é um hábito, é uma ação, é uma coisa prática que você vai fazer agora, que é tomar a sua primeira atitude, né? Ou seja, eu passei para você aqui várias coisas, vários hábitos que você precisa implementar para conseguir ficar fluente nesse ano, só que são todas coisas que você fala: não, beleza, vou começar a tal dia, né? A única coisa prática que você poderia começar agora nesse exato momento é você fazer o vídeo como eu falei agora, né? E também já daria para você estudar e começar aprender as suas primeiras palavras e frases, né? Mas mais do que isso, são assim, mais práticas, que já vai te colocar no caminho certo, é você fazer a sua inscrição gratuita para o 2023 Fluente. É o evento que eu vou fazer dia 6, 8 e 10 de fevereiro, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa para você ficar fluente em um ano, né? Ficar fluente em inglês em apenas um ano. Da mesma forma que eu te passei os hábitos aqui que você precisa ter para aprender inglês, para ficar fluente em inglês ainda nesse ano de 2023, lá no evento 2023 Fluente, eu vou te passar em detalhes, vou mostrar tudo o que você precisa fazer, passo a passo, os erros que você não pode cometer, né? Então tudo isso a gente vai começar, vai dar esse pontapé inicial no 2023 Fluente. O evento para você, o link para você fazer a inscrição para o evento está na minha bio. Agora a gente já vai encerrar a live, é só você ir lá, apertar, fazer seu cadastro. É nome, e-mail e depois você aperta no enviar e aí você entra no grupo de WhatsApp. Você precisa estar no grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, ninguém vai postar, você não vai ficar recebendo notificação. É o grupo onde você vai receber o link para assistir às aulas do evento. Você não vai receber em nenhum outro lugar, não vai ser postado aqui no Instagram, em nenhum outro lugar. Só quem estiver lá no grupo de WhatsApp vai receber o link para assistir essas 3 aulas. Então você precisa estar lá, o grupo vai ficar quietinho, é só você ficar dentro do grupo e esperar até os dias 6, 8 e 10 de fevereiro. Beleza? Lembrando, a inscrição é gratuita, você não tem absolutamente nada a perder, lá vai ser o pontapé inicial para que 2023 seja o ano do inglês na sua vida. Beleza? Pessoal, então é isso. Essa foi a primeira live do dia, a primeira dessa semana de aquecimento para o 2023 Fluente. Eu vou voltar a 1h da tarde para a nossa próxima live, serão 3 aulas no dia. E essa próxima live, o título dela é O Inglês Mudou a Vida dessas Celebridades. Então eu vou mostrar para você pessoas famosas, artistas, cantores, que tiveram a sua vida mudada por causa do inglês. Vou mostrar brasileiros e pessoas de outras nacionalidades também, que tinham uma vida, uma carreira antes do inglês e depois tiveram a sua vida completamente mudada graças ao inglês. Beleza? Então é isso aí, tô vendo a Elaine mandando aqui um thank you, no problem Elaine. A gente se vê a 1h da tarde
para a nossa segunda live. Não esqueçam de fazer a inscrição, apertando agora no link que está lá na minha bio, a inscrição para o 2023 Fluente. Beleza? Um abraço e até 1h da tarde.